Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será esta lindeza, este lindo caminho de mesa. Ele é bem fácil e bem simples de fazer. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer, até mesmo você que é iniciante. Para a finalização deste caminho de mesa, eu fiz um bico em cada ponta. Já explico para vocês tudo direitinho. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, caiu aqui de paraquedas, gosta de crochê, de peças fáceis, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante fio 4 e usei a agulha de número 3. Há algum tempo atrás eu já fiz um caminho de mesa com este mesmo gráfico, com esses mesmos pontos, com o barbante fio 6. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui na descrição para vocês irem lá conferir, vocês que ainda não assistirem. Vocês que ainda não assistiram. Agora eu fiz com o fio 4, porque eu percebi que tem muita gente que gosta de trabalhar com o fio 4. Então resolvi trazer a mesma aula com o fio 4. Ele ficou pesando 320 gramas. Na largura, ele ficou com 45 centímetros. E no comprimento total, de ponta a ponta, já mostro para vocês as pontas, ficou com 1,16 m. E a base do nosso caminho de mesa, dessa parte até esta, ficou com 79 centímetros. Eu fiz neste tamanho para ficar os bicos, um pedaço dos bicos em cima da mesa, mas vocês podem fazer no comprimento desejado. É só antes de fazer os bicos, que no vídeo tá tudo explicadinho, vocês continuem fazendo até o comprimento desejado. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para explicar também sobre o bico, o tamanho que ficou e como ele ficou. Então, assim ficou o nosso caminho de mesa. Ele é bem fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. O bico ficou dessa forma, eu fiz de um lado e do outro. O nosso bico, a contar dessas duas carreiras, porque aqui ainda faz parte da base do nosso caminho de mesa, a contar dessas duas carreiras, o meu bico com a contenção do meu ponto, com o meu ponto, ficou com 17 centímetros. Então, o que vocês podem fazer? Fazer o caminho de mesa até o comprimento que, acrescentando 17 centímetros de um lado, 17 centímetros do outro, vai ficar no comprimento desejado, num comprimento que para vocês for o suficiente. Então, vamos colocar assim. Vocês podem fazer o corpo do caminho de mesa reto até um comprimento que, acrescentando, no meu caso, que o bico ficou com 17 centímetros, que acrescentando os 34 centímetros, fique no comprimento desejado, porque o meu bico ficou com 17 centímetros. Então, eu terei 17 centímetros de um lado, 17 do outro, 34 centímetros. Então, eu vou fazer o caminho de mesa até que, acrescentando os 34 centímetros, fiquem no comprimento desejado. Entenderam? Espero que tenham conseguido entender, espero que eu tenha conseguido explicar direitinho para vocês. Então, esta é a nossa aula de hoje. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 4 e a agulha de número 3. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 78 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fazer num total de 78 correntes. Feita as 78 correntes, vamos marcar aqui a última que fizemos e vamos subir com mais 4 correntes. 1, 2, 3,
4. Feito isso, vamos voltar lá naquela onde nós marcamos, e aqui vamos fazer o nosso segundo ponto alto. Por que segundo ponto alto? Porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 7 pontos altos. Então, já fizemos 2, vamos fazer 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, fizemos aqui 7 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Vamos fazer agora 2 quadrados. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior e na terceira corrente fazer um ponto alto. Fizemos um quadrado, vamos fazer mais um quadrado. Então, 2 correntes, pular 2 correntes da carreira anterior, na terceira corrente, fazer um ponto alto. Então, a sequência desta carreira será esta. Nós vamos fazer 7 pontos altos, 2 quadrados. Agora, mais 7 pontos altos, 2 quadrados. 7 pontos altos, 2 quadrados. Vamos fazer assim até o final desta carreira. Lembrando que lá no final, nós teremos que terminar com os 7 pontos altos. Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui a minha primeira carreira. Então, nós fizemos esta sequência. 7 pontos altos, 2 quadrados, 7 pontos altos, 2 quadrados, e encerramos aqui com os 7 pontos altos. Então, nós iniciamos com 7 pontos altos e encerramos com 7 pontos altos, em uma ponta e na outra. Nós ficamos aqui num total de 7 grupos de pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de pontos altos. E ficamos com 6 duplas de quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para esta largura, nós ficamos com esta quantidade de grupos de pontos altos e de quadrados. Agora, a nossa próxima carreira, nós vamos repetir o mesmo que fizemos nessa. Então, onde são pontos altos, vamos repetir os pontos altos. E onde são quadrados, vamos repetir os quadrados. Então, eu vou subir aqui com 2 correntes, 1, 2. Vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar os pontos altos da carreira anterior. Como eu falei, nesta carreira, nós só vamos copiar o mesmo que fizemos na carreira anterior. Então, nesta ponta, eu vou copiar os 7 pontos altos e os quadrados também, vou somente copiar os quadrados da carreira anterior. Então, nós só vamos copiar o mesmo que fizemos na carreira anterior. Eu vou completar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, encerrei aqui esta carreira. Como eu falei, apenas ia copiar o que eu fiz na carreira anterior. Onde são pontos altos, copiar os pontos altos. E onde são os 2 quadrados, copiar os quadrados. Agora, a nossa próxima carreira, nós vamos inverter. Então, onde for quadrados, nós vamos colocar, preencher com pontos altos. E onde for os pontos altos, vamos abrir 2 quadrados. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Vamos fazer aqui 2 correntes. 1, 2. Eu vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho, vou fazer mais 2 correntes. 1, 2, então, vamos ficar no total de 4 correntes, porque 2 é a altura do nosso ponto alto e 2 são os 2 pontos altos que eu vou pular da carreira anterior. Eu fiz as 2 correntes, vou pular 2 pontos altos. 1, 2. No terceiro ponto alto, vou copiar o nosso ponto alto. Novamente, 2 correntes. 1, 2. Vou pular os 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. Então, em cima dos pontos altos, nós abrimos 2 quadrados. E nos quadrados, nós vamos preencher com pontos altos. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. Então, 1 e 2. Copiar o ponto alto da carreira anterior. Fechamos um quadrado, vou fechar o segundo quadrado. 1 ponto alto e 2, porque são 2 correntes, e copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, aqui nós ficamos com 7 pontos altos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Chegamos novamente em cima dos pontos altos. Vou abrir 2 quadrados. Então, fiz 2 correntes, vou pular 2 pontos altos da carreira anterior e copiar o terceiro ponto alto. 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar aqui o último ponto alto. Então, o padrão dessa nossa carreira vai ficar desta forma, onde são pontos altos, eu vou abrir quadrados, e onde são quadrados, vou preencher com pontos altos. Vou fazer assim até o final dessa minha carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, eu encerrei aqui essa carreira. Como eu falei, nós íamos inverter as posições. Então, onde são pontos altos, eu abri 2 quadrados, e onde são os quadrados, preenchi com pontos altos. Ficamos aqui com 7 pontos altos, a mesma quantidade de pontos altos desta carreira. Então, eu fiz assim até o final. Aqui no final, como nas 2 carreiras anteriores eram pontos altos, aqui nós ficamos também com 2 quadrados. Esta carreira também eu vou repetir mais uma vez. Então, eu já fiz uma, o mesmo que eu fiz nesta, eu vou repetir na próxima. Adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, eu já encerrei aqui essa carreira e trouxe para mostrar para vocês. Como eu falei, apenas ia copiar o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Então, o nosso trabalho será só de repetições, de 2 em 2 carreiras. Então, eu fiz 2... Aqui eu fiz 2 com pontos altos, em cima fiz 2 com quadrados. Agora, vou repetir 2 com pontos altos. Nós só vamos repetindo de 2 em 2 carreiras. Então, eu fiz estas 2 e estas 2. Agora, eu vou repetir estas 2 novamente. Depois, repetir a segunda dupla. Assim, vamos fazer até o final do nosso caminho de mesa. Apenas repetindo de 2 em 2 carreiras, invertendo as posições. Como é só repetição, de 2 em 2 carreiras, eu vou continuar fazendo assim, até o comprimento desejado. Quando estiver no comprimento desejado, eu trago para fazermos o acabamento do nosso caminho de mesa. Como prometido, eu já adiantei aqui o caminho de mesa e trouxe para fazermos a finalização do nosso caminho de mesa. Então, eu fui somente repetindo de 2 em 2 carreiras. Aqui, nós fizemos as 2 carreiras de pontos altos. Em cima dos pontos altos, eu fiz 2 carreiras de quadrado. Depois, novamente, as 2 carreiras de pontos altos. E assim, eu fui fazendo, apenas invertendo as carreiras de 2 em 2 carreiras. Fiz aqui o comprimento desejado, mas vocês vão fazer o comprimento que para a mesa ou para a encomenda de vocês for o suficiente. Agora, vamos fazer a nossa finalização, a finalização do nosso caminho de mesa. Vamos fazer aqui um bico para a finalização deste caminho de mesa. Lembrando para vocês que para fazer esta finalização de um bico, nós teremos que finalizar em uma ponta e, assim como iniciamos na outra, com os 2 quadrados aqui de fora, aqui são os quadrados abertos, os 2 fechados em uma ponta e na outra tem que ser com pontos altos. Então, nós temos que iniciar com 2 carreiras de pontos altos em uma ponta e na outra e finalizar com 2 carreiras de pontos altos em uma ponta e na outra. Não pode finalizar assim, em quadrado, nós temos que finalizar em pontos altos. Agora, vamos fazer o bico. Então, eu finalizei aqui com os pontos altos. Não tá bem aparecendo a cor, é um verde muito bonito, mas na foto de capa vocês viram como é linda esta cor. Então, eu finalizei aqui com os pontos altos. Vou fazer aqui uma corrente, virar o meu trabalho e voltar aqui em cima dos pontos altos com pontos baixíssimos. Então, para cada ponto alto da carreira anterior, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, vou fazer assim em todos os pontos altos. Chegamos aqui no último ponto alto, vamos fazer aqui o nosso ponto baixíssimo. Feito isto, eu vou subir agora com 3 correntes. 1, 2, 3. Vou preencher esses 2 quadrados com pontos altos. Então, os pontos altos que nós deixamos aqui para trás, eu vou preencher este quadrado com pontos altos. Então, aqui são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. Então, 1, 2, copiar o ponto alto da carreira anterior e preencher o outro quadrado também. Então, nós vamos preencher aqui os quadrados com pontos altos. Feito isto, agora nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho assim como vínhamos fazendo. Então, aqui em cima dos pontos altos, eu vou abrir 2 quadrados. Então, eu fiz 2 correntes, vou pular 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto.
Novamente, duas correntes, pular os dois pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. Então, eu abri aqui em cima dos pontos altos 2 quadrados. Agora, eu vou fechar estes 2 quadrados com pontos altos. Vou abrir quadrados em cima dos pontos altos. Vou fazer assim até estes 2 últimos quadrados. Quando chegar aqui, eu volto para nós continuarmos o nosso trabalho. Cheguei aqui nos 2 últimos quadrados, aqui são os pontos altos, aqui são os 2 quadrados. Vou preencher os 2 quadrados com pontos altos, então, são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos, copiar o ponto alto da carreira anterior e fechar o próximo quadrado, assim como já vínhamos fazendo por todo o nosso trabalho. Feito isto, estes pontos altos, nós não vamos fazer nada sobre ele, nós vamos voltar deste último ponto alto mesmo. Então, como nós vamos fazer? Vamos subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3. Feito isto, vamos virar o nosso trabalho e, como nós já vínhamos fazendo de 2 em 2 carreiras, nós vamos continuar fazendo aqui de 2 em 2 carreiras. Então, esta carreira, eu vou apenas copiar o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Pontos altos, vou copiar os pontos altos. E nos quadrados, vou copiar os quadrados. Então, aqui eu vou somente copiar os pontos altos da carreira anterior. Chegando em cima dos quadrados, eu vou copiar os quadrados. Então, 2 correntes, pular as 2 correntes, copiar o ponto alto. 2 correntes, pular as 2 correntes e copiar o ponto alto. Então, agora, esta carreira eu vou apenas repetir o mesmo que eu fiz na carreira anterior. Como eu já falei, nós vamos fazendo de 2 em 2 carreiras. Então, eu vou encerrar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, eu já encerrei aqui esta carreira. Então, eu fiz 2 carreiras da mesma forma. Agora, nós vamos continuar fazendo assim, sempre fechando os quadrados de dentro. Então, agora, nós vamos voltar aqui com pontos baixíssimos e fechar estes quadrados. Abrir 2 quadrados aqui, fechar estes quadrados, vamos fazer assim até esta ponta. Quando chegar aqui, nós vamos apenas preencher aqui com pontos altos. Feito isto, nós vamos subir com as 3 correntes e vamos continuar fazendo o mesmo que fizemos na carreira anterior. Então, nós vamos fazer de 2 em 2 carreiras. E a cada 2 carreiras, nós vamos eliminando estes últimos pontos altos. Então, agora eu vou voltar aqui com ponto baixíssimo e vou preencher estes 2 quadrados. Abrir 2 quadrados aqui em cima. Vou fazer assim até deste lado. Quando chegar aqui, eu vou preencher estes 2 quadrados com pontos altos, aí subir 3 correntes e voltar fazendo o mesmo que eu fiz na carreira anterior. E assim eu vou fazer até que lá na ponta fique apenas estes 2 quadrados do meio, porém lá vai ficar com pontos altos. Então, nós vamos fechar lá, aqui no meio, com os pontos altos. Então, agora eu vou iniciar aqui mais uma carreira para mostrar para vocês. Então, eu fiz aqui o meu último ponto alto. Vou fazer um ponto baixíssimo, virar o meu trabalho e voltar aqui em cima dos pontos altos com pontos baixíssimos, até chegar no último ponto alto. Chegamos no último ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, vou subir aqui com 3 correntes, 1, 2, 3, e vou fechar os 2 próximos quadrados. Então, aqui são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. 1, 2, copiar o ponto alto da carreira anterior. O próximo quadrado, da mesma forma, são 2 correntes, vou fazer 2 pontos altos e copiar o ponto alto. Em cima dos pontos altos, vou abrir 2 quadrados, então, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Então, nós vamos fazendo assim até o final desta carreira, depois vamos repetir mais uma carreira, e assim vamos fazendo até que sobre apenas 7 pontos altos, 2 carreiras de 7 pontos altos lá na ponta. Então, eu vou adiantar esta parte, já trago para mostrar para vocês. Como prometido, eu ia adiantar as carreiras e trazer para mostrar para vocês. Então, eu já encerrei o bico deste lado do nosso caminho de mesa. Então, a cada carreira, eu fui eliminando os pontos altos das pontas. Então, desta ponta e desta. Aí, a próxima carreira, eliminei as duas carreiras de pontos altos, depois as 2 carreiras, e fui sempre preenchendo os quadrados de dentro, os 2 quadrados de dentro. Fui fazendo assim, até que ficou apenas 2 quadrados, que eu preenchi com pontos altos, e fiz as 2 carreiras. Cortei aqui o meu barbante, e vou esconder por entre os pontos. Então, este lado
Um bico já está pronto. Agora, o mesmo que fizemos deste lado, vamos fazer do outro lado. Então, eu já virei aqui o meu trabalho. Observem que esta é a corrente que nós fizemos aqui no início. É a nossa primeira corrente. Então, agora eu vou fazer o bico deste lado. Aqui foi onde nós iniciamos as nossas... Aqui foi onde nós iniciamos as nossas correntes. Depois, nós vamos esconder este barbante por entre os pontos. Então, o mesmo que eu fiz do outro lado, eu vou fazer deste lado, o mesmo bico. Então, como nós não estamos fazendo nada em cima dos pontos altos da ponta, eu vou aqui, onde seria o meu último ponto baixíssimo lá do outro lado. Eu vou entrar aqui com o barbante. Então, vou amarrar aqui o nosso barbante e vou iniciar as nossas carreiras do bico por este ponto alto. Então, eu amarrei aqui, fiz aqui um nó, vocês vão fazer isso aqui conforme vocês acharem melhor. Aqui é apenas uma ideia. Então, nesta feita, eu já vou escondendo o barbante. Então, eu vou entrar aqui no ponto alto, vou puxar o nosso barbante, vou subir aqui com as 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, vou aqui nos quadrados e vou fechar. Vou continuar fazendo da mesma forma que nós vínhamos fazendo por todo o nosso caminho de mesa. E da mesma forma que eu fiz lá do outro lado. Então, eu vou escondendo aqui o barbante. Vou esconder até um certo ponto, depois eu passo um pingo de cola para ficar mais seguro. Então, aqui são 2 correntes, eu fiz 2 pontos altos. Aqui no ponto alto, vou copiar o nosso ponto alto. O outro quadrado são 2 correntes, vou preencher com pontos altos. Então, vou fazer aqui os 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Então, deste lado, nós vamos fazer da mesma forma que fizemos do outro. De 2 em 2 carreiras. Para não ficar muito repetitivo, eu vou encerrar o bico deste lado também e já trago para mostrar para vocês. Então, como prometido, já fiz aqui o bico nas 2 pontas do nosso caminho de mesa. Aqui já comecei a esconder o barbante, depois vou colocar um pinguinho de cola para ficar mais garantido. Então, eu fiz os 2 bicos nas pontas. Aqui nas laterais, nessa lateral e na outra, eu vou fazer aqui uma carreira de pontos baixos para ficar um melhor acabamento. Então, vou entrar aqui na nossa corrente aqui. Então, vou aqui na nossa corrente e vou amarrar o barbante. Nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos nas laterais do nosso caminho de mesa, deste lado e do próximo. Então, amarrei aqui o meu barbante. Nesta feita, já vou começar a esconder o barbante por entre os pontos. Feito isto, eu vou entrar aqui na corrente, onde nós amarramos o nosso barbante e puxar o fio. Vou fazer aqui uma corrente. E em cada espaço, eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, neste espaço, eu vou colocar 2 pontos baixos, já escondendo aqui o nosso barbante. Até um certo ponto, depois, só passar um pingo de cola. Vou para o próximo espaço, vou colocar mais 2 pontos baixos. 2. No próximo espaço, mais 2 pontos baixos. 2. No próximo, mais 2 pontos baixos. 2. Então, será uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Nesta lateral e na próxima. Então, eu vou encerrar esta lateral, vou fazer a outra. Quando trouxer, já trago o nosso caminho de mesa finalizado. Eu já encerrei aqui o caminho de mesa, então, eu fiz os 2 bicos nas 2 pontas. E aqui nas laterais, nas 2 laterais, eu fiz essa carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Lembrando que aqui em cima dos pontos altos, dos últimos pontos altos, eu fiz uma carreira de pontos baixíssimos. Assim como nós fizemos aqui, voltando uma carreira de pontos baixíssimos, eu fiz aqui também, para ficar esse melhor acabamento. Eu fiz nas 2 pontas, nessa daqui também eu fiz uma carreira de pontos baixíssimos. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!